Virando a página da amargura. Essa é a mensagem que a gente vai estar compartilhando hoje com a igreja. Porque a gente está chegando no fim de ano, época de virada de ciclo, e a gente precisa deixar para trás algumas páginas da nossa vida. Para isso eu quero ler com vocês um texto bíblico que se encontra no livro de Ruth, um dos primeiros livros do Antigo Testamento. E nesse texto a gente vai ver um pouquinho a experiência de quem vive história triste, de quem passa por dificuldade amarga e de quem passa por história difícil, por experiência difícil também, mas usa isso para amadurecimento, para se aproximar de Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, diz assim o texto bíblico: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Versículo 16. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que eu te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. Noemi, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, Noemi, esse será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Esse texto mostra pra gente 2 personagens principais, Ruth e Noemi. E eu queria olhar com vocês de uma maneira mais profunda a vida de cada uma delas. Primeiro, Noemi. De onde vem a tristeza de Noemi? A tristeza de Noemi vem de uma sequência de experiências difíceis. E aqui a gente está falando de fatos. Fatos que podem acontecer com qualquer um de nós. Versículo 1. Houve fome na terra, mais especificamente em Israel. Um tempo de escassez, um tempo onde os recursos são poucos, um tempo de crise financeira. Passam-se 2 versículos e morre Elimeleque, o marido de Noemi. Mas aquilo que parecia ruim fica pior. Porque 2 versículos adiante, Noemi fica sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. A gente olha para a vida dessa mulher, a gente tem que concordar. Essa mulher tem motivo para chorar. Essa mulher tem motivo para viver um luto, para rasgar suas vestes, para sofrer, para se entristecer. Porque quando essas pancadas vêm sobre a gente também chora. É um divórcio, é a morte de alguém muito querido, é uma enfermidade, é uma crise financeira, uma crise profissional. A gente sente as pancadas que a vida dá na gente. É legítima a dor dessa mulher. No entanto, como Noemi permite que a sua tristeza se transforme em amargura? E aqui começam os passos errados na vida dessa mulher. Ela toma uma decisão precipitada. Ela e seu marido optam por um distanciamento de Deus. Versículo 1 que a gente leu. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com sua mulher e com seus 2 filhos,
foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. E aqui a gente tem que parar um pouquinho, porque nessa história os nomes são importantes. Esse cara chamava-se Elimeleque, que significa literalmente, meu Deus é rei. Ele vivia em Belém, a casa do pão, o lugar onde o Senhor havia preparado para acolher o seu povo, a mesma Belém que anos mais tarde abrigaria o nascimento de Jesus. Esse cara chegava nos lugares, as pessoas diziam, olha lá, chegou lá o Senhor, meu Deus é rei. Ele se apresentava para as pessoas e dizia, muito prazer, o meu nome é, meu Deus é rei. Esse cara era uma lembrança viva e ambulante de que Deus era o rei daquele povo. De que Deus era o rei em Israel, era o Senhor da vida deles. Mas quando vem a crise, quando vem o momento de dificuldade, ele pega a sua família e vai embora para Moabe. E qual é o grande problema de Moabe? Todos. Os moabitas tinham uma origem complicada. Eles surgem a partir de um incesto de Ló com a sua filha mais velha. Os moabitas cultuavam falsos deuses, vários deuses, todos falsos, mas eles não reconheciam o Deus verdadeiro, o Criador, como o Senhor da vida deles. Pelo contrário, para eles Deus não era nada. Os moabitas tinham hábitos complicados, uma cultura complicada. Fugir para Moabe era caminhar na direção oposta a que Deus tinha sonhado para a família dele. Ainda que em meio às dificuldades, ainda que em meio às lutas. Esse cara e sua mulher tomam uma decisão errada. Eles optam por caminhar na direção oposta a que Deus tinha para a família dele. E fugir de Deus, se rebelar contra Deus, é a pior coisa que a gente pode fazer quando está passando por dificuldade. Abandonar o Deus Criador como filho mimado, birrento, quando passa por luta, é a pior coisa que a gente pode fazer. Já havia um histórico complicado das vezes em que o povo de Israel tentou se relacionar com os moabitas. Livro de Números, capítulo 25, versículos 1 e 2. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. O histórico era complicado. A cultura daquele povo era complicada. A espiritualidade daquele povo era complicada. Caminhar na direção daquele povo, levar sua família para lá, levar sua família para longe de Deus. Mas quando vem a crise, quando vem o momento de dificuldade, é para lá que o Senhor, meu Deus, é rei. Leva a sua família. E eu sei, vocês vão dizer, mas pera um pouquinho. Isso aqui é o marido, coitada da esposa. Ela não deve ter ouvido. O marido não deve ter ouvido a esposa. Esposa? Não, o erro foi do marido. Por trás da decisão desse marido, com certeza, está a anuência, o apoio ou no mínimo a conivência da sua esposa. E a maior prova disso é que eles chegam em Moabe, o marido morre e ela permanece lá por mais 10 anos. Essa mulher está assim apoiando o seu marido na decisão de caminhar para longe de Deus. E quais são as consequências que a amargura deixa na vida de Noemi? Qual a grande marca deixada pela amargura em Noemi? Ela passa a ter uma visão distorcida da vida. Porque gente amarga enxerga a vida de outra maneira. Gente amarga enxerga a vida pelas lentes da amargura. Ela tem uma visão distorcida sobre o seu passado. Olha o que ela fala no versículo 21. De mãos cheias eu parti. De mãos cheias? Ô, amiguinha, você foi embora daqui porque a gente estava passando um tempo de dificuldade. Como assim você foi embora de mãos cheias? Mas a pessoa amarga, ela é especialista em colocar a felicidade no passado. Ai, como eu era feliz na minha infância. Ai, como eu era feliz naquele relacionamento. Como eu era feliz quando eu morava naquela cidade. Como eu era feliz naquele trabalho. A felicidade está sempre no passado. Ela vira os holofotes da felicidade dela lá para trás. E se esquece que lá atrás ela também tinha problemas. E parece que só lá ela foi feliz. Quando na verdade o que ela tem saudade mesmo é de quem ela era lá atrás. Ela era uma versão melhor de si mesma, mas ela não reconhece isso. E ela vai mergulhando nesse mar de amargura, se tornando cada vez mais azeda, amarga.
e contaminando os ambientes por onde ela passa. Noemi também tem uma visão distorcida da vida sobre o seu presente. Ela volta e as pessoas ficam alvoroçadas por causa dela. E no versículo 20 eles dizem: será que é Noemi? E ela diz: não me chame Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Em outra frase ela diz: pois Deus me trouxe desgraça. E aquela mulher que se chamava Noemi, que significa doce, agradável, a partir de hoje, no presente, não me chame mais assim, porque eu sou Mara, águas amargas. Mas a culpa não é minha não, tá? A culpa é de Deus que tornou a minha vida amarga. A culpa é de Deus que azedou minha vida. Aqui está outra especialidade de gente amarga. A culpa é sempre dos outros. Eu sou assim porque você não sabe o que eu passo com meu marido. Você não sabe o que eu passo no meu trabalho. Você não tem os problemas que eu tenho. Você não enfrenta as lutas que eu tenho. Como se só ela tivesse problemas. A razão da amargura dela é sempre projetada nos outros. E ela começa a se sentir no direito de virar a sua bazuca da amargura e apontar para todo mundo. E estragar ambientes. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Porque se essa raiz brota, ela contamina a muitos. Essa mulher volta, as pessoas ficam alvoroçadas. Olha, será que é Noemi? Vamos marcar um café com ela, vamos marcar um almoço com ela. E ela fala assim: eu não sei por que vocês estão me chamando assim. Porque eu não sou mais doce. Eu sou amarga. Essa era a Noemi. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente olha para uma história dessa e a gente fala: nossa, hoje era o dia daquela minha vizinha estar aqui ouvindo isso aí. Hoje era o dia daquele meu tio estar aqui ouvindo isso aí. Mas a gente precisa olhar para essa história e trazer para a nossa vida. E perceber se eu e você, se a gente não está dando passos na direção da amargura, se a gente não está caminhando na direção oposta de Deus, e se isso estiver acontecendo, é hora de voltar, porque esse Senhor nos acolhe com sua graça, com seu amor, com seu poder. O que falta para essa mulher aqui é arrependimento. É olhar para Deus e falar: Deus, quer saber? A culpa não é de ninguém não, a culpa é minha. Eu errei quando eu me distanciei do Senhor. Eu errei quando eu caminhei na direção que não era a que o Senhor tinha planejado para a minha família. E Deus teria dito: tudo bem, minha filha, volta. Mas ela se recusa a se arrepender. E geralmente pessoas amargas, azedas, não têm o hábito de se arrepender. De reconhecer que erraram, de se voltar para Deus e pedir a Ele uma transformação genuína vinda dEle. Mas esse texto traz também uma outra personagem que a gente leu. Uma personagem que também passa por uma dor. Ruth. E de onde vem a tristeza de Ruth? A tristeza de Ruth vem de uma experiência difícil. Versículo 5. Morreram também Malom e Quilion. Quilion, marido de Ruth. Essa mulher fica sozinha, viúva, sem filhos, sem ninguém para cuidar dela. E pior que isso, ela era uma moabita que havia se casado com um estrangeiro, e talvez para se casar com esses estrangeiros, ela teve que enfrentar pessoas. Ela teve que desafiar valores, ela teve que quebrar paradigmas. E agora ela está sozinha, viúva, sem ninguém para cuidar dela. Ruth também tem uma experiência difícil para contar, também tem uma história triste. Mas no entanto, como que Ruth não deixa a sua dor virar amargura? Ela faz uma escolha acertada. Ela opta por caminhar na direção de Deus. Versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixe e não mais te acompanhe, Noemi. Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus, Noemi, esse vai ser o meu Deus. Noemi, presta atenção numa coisa, filha. Eu fui casada com seu filho. Eu me lembro dele contando as bênçãos de Deus na vida de vocês, como Deus cuidou da família de vocês, como Deus preparava a vida para vocês, como que em meio às lutas esse Deus era o esteio de vocês, o refúgio de vocês. Eu quero esse Deus para a minha vida. Eu não quero ficar aqui em Moab não cultuando falsos deuses.
Eu quero esse Deus para a minha vida. Enquanto no momento de dor, Noemi escolhe ir para longe de Deus, mudar para uma terra distante, caminhar na direção oposta que Deus tinha para a vida dela, Ruth, no momento de dor, escolhe chegar mais perto de Deus, conhecer melhor a Deus, caminhar pertinho desse Deus. Então ela não amarga. Mas como Ruth vira definitivamente a página da amargura na sua vida? A gente vai ler agora o capítulo 2 e entender um pouquinho como que essa mulher vira a página na sua vida. Capítulo 2, Ruth capítulo 2, a partir do versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Eu darei ordem aos rapazes, para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, Ruth, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olhando para a história de Ruth e trazendo para as nossas vidas, viramos a página da amargura quando agimos a partir de onde nos é possível, ainda que por meio de ações simples e ordinárias. E aqui a gente está falando de atitude. Ruth, a moabita, versículo 2, disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Deixa eu contar um pouquinho essa história. Naquele tempo a lei dizia que na hora da colheita, se algum produto caísse fora do perímetro daquela lavoura, esse produto deveria ser deixado fora, para que os órfãos, as viúvas, os estrangeiros recolhessem, se abastecessem desses produtos. Essa mulher é uma moabita, uma estrangeira, viúva. Ela acorda cedo, a fase não está fácil, não, a coisa está difícil. Ela fala: bom, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é recolher espigas. Aonde? No campo daquele que me permitir. Então é isso que eu vou fazer. Ela não fica parada esperando com que essa dor vire amargura. Ela não fica parada esperando a coisa cair do céu. Ela fala: o que eu posso fazer? Uma coisa simples, rotineira, ordinária, uma coisa básica. A única coisa que eu posso fazer é colher espigas, então é isso que eu vou fazer. Se Ruth ficasse desempregada no dia de hoje, o que eu posso fazer? É entregar meu currículo? É isso que eu vou fazer. O que eu posso fazer, se eu tivesse uma crise financeira hoje, é rever minha planilha de contas, é fazer meus ajustes, é buscar uma renda extra, é isso que eu vou fazer. Ela não fica parada e a gente vira a página da amargura nas nossas vidas, quando também nós tomamos atitudes, por mais simples, por mais básicas, por mais rotineiras e ordinárias que elas sejam. Eu imagino ela acordando cedo e falando para Noemi: então, Noemi, bom dia. E Noemi lá: bom dia por quê? Só se for para você, porque a vida, porque Deus. Noemi, fica você com a sua amargura, eu vou recolher espigas. Aonde? No campo daquele que me permitir, mas eu não vou ficar aqui parado. E a gente começa a virar a página da amargura, das experiências difíceis, quando a gente toma atitude, por mais simples, básica, rotineira que seja.
Mas a gente também vira a página da amargura quando cremos no extraordinário de Deus. E se ali a gente falou de atitude, aqui a gente está falando de fé. Essa mulher acordou de manhã, foi colher espigas. Talvez ela passou numa primeira parte da plantação e disseram para ela: olha, a gente não quer você aqui não, pode ir embora. Talvez ela passou numa segunda parte da plantação e falaram para ela: olha, aqui não tem lugar para você também, vai para outra plantação. Mas tudo que está acontecendo aqui na vida dessa mulher é o extraordinário de Deus se manifestando em meio a uma atitude ordinária que ela teve. Porque por acaso ela entra justamente na parte da plantação e pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Enquanto Ruth saiu para colher espigas, Deus fez com que por acaso ela entrasse justamente na parte da plantação que pertencia a esse cara, Boaz. E mais do que isso, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. Aqui é o extraordinário de Deus se manifestando na vida dessa mulher. E talvez você está aqui hoje, está falando assim: eu não consigo ver esse extraordinário de Deus na minha vida. Deus está fazendo o extraordinário de Deus, o extraordinário na minha vida, na sua vida também. E às vezes a gente não consegue enxergar, porque a obra ainda não está completa, a história ainda não acabou. Mas a gente está nas mãos de um Deus que é o Deus extraordinário, que é o Deus de poder, que é o Deus de graça, o Deus que nos acolhe e que tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Esse é o Deus extraordinário. Muita gente que sabe dessa história na minha vida, mas eu me lembro de 2010, aqui em Assis, houve um desfile beneficente. Um desfile muito bonito, organizado pela Associação do Câncer, que faz um trabalho muito legal aqui em Assis. E nesse desfile, a minha mãe e minha irmã foram a esse desfile. E elas vão, era um desfile num sábado à tarde, e elas se assentam numa mesa onde está batendo muito sol. E na mesa do lado delas, estão sentadas uma senhora com a sua filha. E de maneira educada, elas falam para minha mãe e para minha irmã: olha, vem sentar com a gente, está batendo sol aí. E minha mãe e minha irmã foram, sentaram, conversaram, fizeram amizade. E passaram-se 2 semanas, eu vim para Assis visitar meus pais. E quando eu entro em casa, minha mãe fala: filho, senta aí, preciso conversar com você. Pode falar, mãe. Filho, eu conheci uma moça, bonita, doce, linda, educada. Filho, feita para você, é o teu número, filho. Aí eu falei: mãe, eu estou morando 400 quilômetros daqui. Está tudo bem comigo, eu estou num momento de vida legal. Eu agradeço, mãe, a tentativa de me ajudar, mas está tudo bem. Passaram-se 2 meses. E houve um casamento aqui em Assis da Tatiana, uma prima muito querida minha. E eu não ia poder vir para o casamento, porque eu tinha um compromisso profissional, eu ia viajar. Mas ela me convidou para ser padrinho. Eu falei: puxa, esse é um convite honroso. Eu dei um jeito de remanejar a minha viagem e vim. E quando eu entrei na igreja, a minha tia, irmã da minha mãe, falou assim: você não sabe quem está aqui. A moça, lembra da moça? Gente, família é uma coisa de Deus, assim. Eu cheguei no casamento, havia um mecanismo articulado para que eu conhecesse a moça. Só o pai dela que eu não sabia, mas o mecanismo estava armado. Mas já que eu estava lá mesmo, quem que é a moça? É aquela ali. Eu falei: mano do céu. Mulherão. Aí eu espiritualizei. Falei: a Bíblia diz que a gente tem que ouvir o conselho dos pais. E eu fui conversar com a moça. E a gente não parou de conversar desde aquele dia. E mal sabia eu que naquele dia Deus estava colocando no meu caminho a minha companheira, a mulher da minha vida, aquela que Ele tinha preparado para mim, e que enquanto eu fazia uma coisa ordinária, que era visitar meus pais, que era uma festa de casamento, como eu já fui em tantas outras, Deus estava mandando bater sol numa mesa lá num desfile, sábado, 2 horas da tarde, para que minha mãe se mudasse de mesa e conhecesse a moça, porque esse é o Deus que a gente acredita, que enquanto a gente faz aquilo que a gente é acostumado a fazer, a gente acorda cedo, vai estudar, vai trabalhar, Ele está trabalhando nas nossas vidas, fazendo o extraordinário. A gente está chegando no fim do ano, e às vezes a gente está cansado, sobrecarregado, não pensa que Deus está em silêncio. Ele ainda tem grandes coisas para fazer por mim e por você, e a gente precisa crer nisso. Mas a gente também vira a página da amargura,
quando não abandonamos os nossos valores. Se lá atrás a gente falou de fé, de atitude, aqui a gente está falando de caráter. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você pouco conhecia. O Senhor lhe retribua, Ruth, o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth, minha filha, você tem caráter. Quando a experiência foi difícil, você não abandonou os teus valores. Quando o chicote estralou para você, você não negociou princípios. Sabe por quê? Porque você sabia na mão de quem você estava. E às vezes quando a fase está difícil, a gente começa a relativizar algumas coisas. Sabe como é que é, né? Sabe, eu tenho que vir aqui. E a gente começa a normalizar algumas coisas. E a gente se entender que se a gente está nas mãos do Deus Criador, se nosso refúgio está nele, se a nossa fé está nele, a gente não negocia valores. O caráter dessa mulher lá na frente fez com que ela colhesse frutos. E assim na nossa vida também, enquanto a gente cuida do nosso caráter, Deus cuida de nós. Sabe qual é o grande problema da gente oscilar caráter? A gente ir na onda da cultura, da multidão. Da gente ir na onda dos seguidores, de buscar likes. Sabe qual é o grande problema disso? É que para a multidão, casamento um dia é uma coisa, outro dia é outra. Para a multidão, família um dia é uma coisa, outro dia é outra. Para a multidão, sucesso na vida é sucesso profissional. E a multidão começa a oscilar a opinião, de acordo com o que dá mais like, de acordo com o que o Instagram fala mais. E se a gente começa a oscilar junto, a gente perde o centro da vida. A gente perde a referência. E a gente começa a fazer tudo para agradar a multidão. E lá na frente a gente se dá mal. A gente não pode negociar valores. A gente não pode negociar o nosso caráter e a nossa referência. Tem que ser o nosso Senhor. O caráter dessa mulher lá na frente fez a diferença. E quais foram os benefícios dessa virada de página na vida de Ruth? Ela vira a página da amargura, transforma isso em oportunidade de amadurecer. Quais foram os benefícios disso na vida dela? Primeiro, ela experimentou o mover de Deus e enxergou a obra de Deus na sua vida. Capítulo 4, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth. Olha o extraordinário aqui, ó. Ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu. E o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Ruth, uma moabita, viúva, tem sua vida alcançada por Deus. E talvez nesse momento aqui ela olhou para trás e entendeu tudo que ela passou. Ela entendeu talvez como foi difícil ficar viúva, mas que aquilo lá tinha um propósito. Como foi difícil ouvir não, talvez quando ela passou em partes da plantação, onde não deixaram ela colher espiga, mas isso tinha um propósito. Ela enxerga a obra completa. O problema é que às vezes a gente quer enxergar uma foto da nossa vida e pautar a nossa vida, rotular por aquela foto, por aquele momento, mas a vida não é uma foto, a vida não é um álbum de Instagram. A vida é um filme, uma série, com vários episódios. E se a gente se concentrar em enxergar um só, a gente se dá mal. Essa mulher agora pode enxergar o mover de Deus e a obra que Ele fez na vida dela. E esse mesmo Deus tem uma obra que Ele começou na minha vida, que Ele começou na sua vida. E se a gente não está enxergando, a obra não está completa. Mas Ele promete que Ele vai terminar a obra que Ele começou nas nossas vidas. Romanos 8, 28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é que todas as coisas são boas, mas em todas elas, Ele está agindo para o nosso bem. Como um pai que nos ama e que sabe o que é melhor para cada um de nós. Tim Keller, um teólogo falecido recentemente, fala que Deus não nos dá o que a gente pede, mas Ele dá o que a gente pediria, se soubesse de tudo que Ele sabe. Qual o outro benefício dessa virada de página na vida de Ruth? Ela contempla a capacidade de Deus de transformar a história. Ao filho de Ruth lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth, uma moabita, com o destino selado para adorar falsos deuses, para viver numa cultura complicada, cercada de pessoas que falavam que Deus não era nada. Tem sua vida tocada por esse Deus.
tem sua vida transformada, impactada por esse Deus e se torna bisavó do poderoso rei Davi. O homem segundo o coração de Deus, o rei mais poderoso que Israel já teve. Ela entra na genealogia, ela começa a pertencer à genealogia dos reis de Israel, porque talvez tenham dito para ela que esse Deus que ela estava crendo não era capaz de transformar a história, mas ela não acreditou nisso, ela falou, ele é sim. E a vida dessa mulher é transformada, e a sua geração, a sua descendência é impactada pelo mover de Deus. E mais do que isso, 21 gerações após o rei Davi, nessa mesma linha de genealogia, nessa mesma árvore genealógica, entra na história o Deus Criador, na pessoa de Jesus, o Deus que entra na história para morrer pelo meu e pelo seu pecado. 3 dias depois ele iria ressuscitar, vencendo o maior inimigo nosso, a morte, fazendo algo que só ele poderia, pagando uma dívida que era nossa. E todo mundo que olha para esse sacrifício de Jesus, reconhece isso como perdão dos pecados, se apropria disso, é reconectado com Deus e pode novamente chamar Deus de Pai, e consegue levar para Deus as suas dores, as suas tristezas, as suas lutas, as suas alegrias, e entregar a Deus o seu coração para não amargurar. Talvez você esteja aqui hoje e você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você esteja frequentando aqui há algum tempo e você ainda não tomou essa decisão. Meu convite para você é: entregue sua vida a Cristo. Não como um bom exemplo, não como um mestre, mas como o Senhor e Salvador da sua vida e da minha vida, aquele que entregou a sua vida por nós numa cruz e ressuscitou, e como aquele que é o caminho para o Pai. Concluindo, quais experiências difíceis que você viveu ou ainda vive? Eu sei, gente, tem pancada que a gente leva da vida que dói. A gente está chegando no fim do ano e às vezes a gente não tem muita coisa boa para celebrar assim, não. Se isso está acontecendo com você, não negue. Reconheça a dor. A gente tem mania de, não, porque eu sou cristão, porque eu não posso me abalar. Balela. Às vezes a gente precisa chorar, a gente precisa abraçar a dor, às vezes a gente sofre, sente, não negue isso não. Mas chegue ainda mais perto de Deus. Leve suas tristezas e dores para que elas não se transformem em amargura. Não é hora de você caminhar para longe de Deus. Não é hora de você parar de frequentar um espaço como esse daqui. Não é hora de você parar suas orações, sua leitura bíblica. Segue em frente com dor, mas chega ainda mais perto de Deus. Talvez você fale assim, eu já passei dessa fase, eu já estou vivendo uma fase de amargura. Certa feita alguém já disse que a gente precisa abrir as portas da prisão do nosso coração. A gente vai passando pela vida, e passando o ano, e a gente vai tendo dissabores, e a gente começa a colocar essas pessoas, esses episódios no nosso coração. Alguém faz mal pra gente, nunca mais vou esquecer o que você me fez, fica preso aí. A gente passa por uma decepção, nunca mais vou esquecer o que eu vivi, fica preso. O que a gente não se dá conta é que o nosso coração vai se tornando uma prisão. E para onde a gente vai? A gente carrega isso com a gente. E a gente vai ficando pesado. O meu convite para você nesse fim de ano, abra as portas da prisão, deixa ir embora, entrega para o Senhor. E às vezes você vai dizer, mas eu não consigo, você não sabe o que eu passei. A oração é o único caminho. A gente olha para Deus e fala, Deus, eu não vou dar conta, não vou conseguir. E eu preciso que o Senhor faça essa obra na minha vida. E de uma maneira sobrenatural, extraordinária, Ele vai limpando o nosso coração. Nelson Mandela, um líder africano, ficou preso 30 anos por uma causa que ele lutou, uma causa nobre. Ficou preso 30 anos de forma injusta, mas quando ele saiu da cadeia, ele diz, quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha armadura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. E por fim, talvez você fale para mim, já é tarde. A minha amargura já foi causa de brigas, de inimizades, de conflitos. Eu passei Natal sozinho, porque ninguém mais quer estar perto de mim. Porque sem perceber meu coração estava pesado, e eu fui atirando para tudo quanto é lado, e eu fiquei sozinho, agora é tarde para mim. Eu já briguei com todo mundo. Não é tarde. Não é tarde.
Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E ele termina falando uma das coisas mais fantásticas que a palavra de Deus nos traz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, se movendo na sua direção em todas as áreas da sua vida. E Ele, o Deus poderoso que pode todas as coisas, Ele vai endireitar as suas veredas. Eu não sei como que Ele vai fazer isso. Mas não dá. Porque Ele é Deus. Porque para Ele nada é impossível. Ele pode endireitar todas as coisas. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque talvez a gente está chegando no fim do ano e está pesado. O ano foi difícil, está doendo. Você está dizendo assim: é fácil falar isso aí, mas a gente sai daqui, a vida está lá fora, não está fácil. Eu quero orar para que o Senhor te sustente. Eu quero orar para que você passe pelas dificuldades, clamando a Deus, na presença de Deus. Eu quero orar para que você saia daqui hoje com o coração mais leve. Eu não sei se as circunstâncias vão mudar, mas Ele vai dividir com você esse fardo. Ele vai te sustentar, Ele vai te conduzir, e Ele vai endireitar as nossas veredas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque no Senhor a gente encontra refúgio. Eu clamo ao Senhor nesse momento, Pai, para que o Senhor olhe para o nosso coração, que o Senhor cuide de nós, Pai, que o Senhor não deixe as experiências difíceis que a gente vive se transformar em amargura, Pai. Que o Senhor não deixe a gente azedar, Pai. E que se porventura tem alguém aqui passando por luta, por dificuldade, que o Senhor haja, que o Senhor intervenha com o Teu extraordinário, com o Teu poder, com aquilo que só o Senhor pode fazer. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio, Pai. Só no Senhor a gente encontra esperança. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua misericórdia. E que o Senhor cuide de nós em todo o tempo, nos dando um coração mais leve, um coração mais parecido com o coração do Teu Filho Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.